Agora veja, em Mateus 6, capítulo 6, verso 31, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Veja só o que Jesus ele fala aqui, ó. Ele diz para nós, primeiramente, para não nos preocuparmos. E essa primeira chave que eu quero entrar nesse ponto aqui, é que nós possamos entender que as preocupações do nosso dia a dia, ela vem através do quê? Vem através do nosso trabalho, ela vem através dos nossos estudos, faculdade, família. Nós temos uma família para cuidar, né? Ela vem através do quê? De bens materiais que nós queremos conquistar. Ela vem através do quê? De uma preparação para o futuro, um plano de carreira. Vocês têm um plano de carreira? Amém? Vocês querem fazer planos para crescer, né, no seu trabalho, para ter um pouquinho mais de finanças, condições melhores? Isso é bom. Só que a grande questão é que ele diz assim, ó, não se preocupem com o que vão comer, o que vão beber ou o que vão vestir. Essa é a grande questão, de nós nos preocuparmos exacerbadamente com as coisas deste mundo. Então, quando eu olho para o meu passado, e às vezes vejo algumas outras pessoas ao meu redor assim, eu vejo duas situações em que as pessoas elas se encontram. Primeiro, elas estão muito ocupadas e também elas estão insatisfeitas consigo mesmas. O que acontece? Quando nós estamos ocupados, nós estamos assim, cheios de tarefa no nosso dia a dia, né? O encontro com pessoas, às vezes nós temos projeto para terminar, temos um trabalho para entregar na empresa, temos reuniões, temos ligações para fazer, nós temos e-mail para responder, nós temos redes sociais, né, para postar fotinha e tal, isso também faz parte do dia a dia. Então assim, você acaba preenchendo o seu dia, preenchendo de tal forma que você fica totalmente ocupado. Só que essa ocupação traz um grande problema, um senso de responsabilidade muito grande. Você tem deixado o seu dia tão cheio ao ponto de você ter um senso de responsabilidade que você chega no final e fala, não consegui terminar as minhas tarefas, eu não consegui ligar para aquele, eu não consegui falar com tal pessoa, eu não consegui entregar o meu trabalho e eu estou com atraso em algumas respostas. Por que eu estou dizendo isso? Coloca a citação para nós ali, a primeira, por favor. Diz assim, ó, Henry Nouwen, ele fala assim, eu vou lendo aqui, em nossa sociedade orientada para a produção, estar atarefado ou ter uma ocupação tornou-se uma das principais formas, se não a principal, de nos identificar. Sem uma ocupação, não apenas nossa segurança econômica, mas também nossa própria identidade é ameaçada. Quem somos sem uma ocupação? Henry Nouwen, do livro que nós estamos falando para vocês adquirirem e meditarem nele, né? Espaço para Deus. Então veja só, a nossa sociedade está orientada para a produção. Então quanto mais você fizer, quanto mais você estiver com pessoas se relacionando em questão empresarial, administrativa e etc., mais ocupado você fica, só que você fica parecendo uma indústria, sabe? Parece aquela, no ramo automotivo, né? Parece que você está numa linha de produção, tendo que produzir, e a questão é que o mundo nos joga para esse lugar, e isso é um grande problema, porque nós nos mantemos ocupados e muitas vezes insatisfeitos. Mas veja só, mais escravizador que as nossas ocupações são as nossas pré-ocupações. Nós vivemos muito preocupados, e a questão é, como que eu vou identificar, Leandro, se eu estou preocupado? É quando você enche o seu tempo e o seu espaço muito antes dele acontecer. Ou seja, você traz algo que está lá no futuro para o hoje, começa a correr atrás daquelas coisas que você não deveria, e você gasta muito tempo nisso. Ou seja, é o que nós falamos, uma mente cheia de ser. Como que eu fico preocupado, Leandro? Mas se o meu filho ele ficar doente? Mas se eu perder o emprego? Mas se eu não tiver a resposta do Enem da forma que eu gostaria? Mas se, e aí você começa a chamar o futuro para perto de você. Isso é chamado de do quê? Preocupação. Não, eu ia falar ansiedade, desculpe.
Sumiu da mente a palavra. Isso é chamado de ansiedade. Então, quando nós trazemos essas preocupações do futuro para o presente, nós nos tornamos ansiosos. E esse é o grande problema. E a gente acaba ficando com medo de algo que não aconteceu, gerando desconfiança, ganância, angústia e até mesmo depressão. Leandro, mas como que isso pode gerar ganância? Bem, a ansiedade vai fazer com que, se eu vou ter um problema lá na frente, se eu sei que eu preciso comprar uma casa e eu não tenho dinheiro ainda, eu vou guardar. Por quê? Porque eu preciso comprar essa casa. Então, se tiver algum problema com o meu filho e ele ficar doente, é melhor eu guardar, eu vou reter. Por quê? Porque eu tenho que pagar, um médico depois. Então você começa a ficar ganancioso e segurando dinheiro por algo que ainda não aconteceu. Mas se meu carro quebrar, então é melhor eu guardar um dinheiro, fazer aqui um caixinha, para que, se acontecer, eu tenha um dinheiro aqui guardado. E a gente começa a ficar ganancioso. Isso gera angústia e isso gera depressão. Coloca outra citação, por favor. Parece que nossa sociedade depende de manutenção dessas preocupações artificiais, por estarmos presos num emaranhado de expectativas falsas e necessidades arranjadas. Então veja, nós realmente parece que estamos presos numa mentalidade de manutenção de preocupações, porque a toda hora, quando você está no celular, você olha para o celular e ele está falando para você: compre esse celular novo, compre aquele carro novo, experimente essa cirurgia aqui que vai te deixar mais bonito, faça isso, faça aquilo. Mas são tudo necessidades que são artificiais e são somente para fazer com que a gente viva preocupado. Mas Jesus, ele disse assim: não andeis preocupados ou inquietos por coisa alguma. Antes o quê? Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Então por que nós estamos extremamente preocupados, ansiosos, muitas vezes depressivos, uma sociedade depressiva, porque não estão buscando o reino de Deus e a sua justiça, estão buscando ainda as suas próprias coisas, estão buscando ainda os seus próprios interesses de forma individual. Nós precisamos, com extrema urgência, um espaço para Deus em nossa vida, dentro da solitude e da comunidade. Precisamos encontrar esse lugar. Deus precisa habitar em nós e entre nós. Agora veja, o segundo ponto é insatisfação. Um sentimento corrosivo de insatisfação está na superfície da nossa vida ocupada. Por que, Leandro, insatisfação? Porque nós pensamos muitas vezes assim: poxa, as coisas só dão errada, eu não consigo avançar, eu estou me preocupando com coisas, as coisas estão saindo erradas, fora do meu controle. Eu acredito que as coisas são assim mesmo. Deixa rolar. As coisas são assim mesmo. Então, eu vou deixar que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Agora, veja só, a pessoa insatisfeita, ela começa a aceitar a vida dela daquela forma, e ela não luta para mudar. Alguém aqui está insatisfeito? Alguém acredita que a sua vida é do jeito que é e ela não pode melhorar? Obviamente a sociedade sofre desse mal porque ela ainda está buscando seus próprios interesses. E muita gente aqui, e eu me coloco no primeiro lugar aqui, a gente passa por isso durante a nossa vida toda. Porque nós trabalhamos, nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos coisas que queremos conquistar, mas elas não podem vir primeiro do reino do Senhor. Então, o que acontece com essa insatisfação? Ela nos causa um enfado. O que é um enfado? É um sentimento de estar desligado, ou seja, o que eu faço, eu começo a pensar, o que eu faço realmente faz diferença? Você começa a pensar, será que faz diferença aquilo que eu faço? Ou será que aquilo que eu faço significa alguma coisa para alguém? Olha o cansaço mental que você já está. Num processo de desligamento total, com insatisfação por causa das preocupações, das coisas que ainda não aconteceram. E ainda assim com ocupações, da qual o mundo coloca sobre seus ombros e você carrega como se eles fossem seus. Por isso que eu quero repetir, o Senhor diz: não andeis preocupados por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, e ainda tem mais um pensamento, a pessoa ainda pensa se alguém se importa com ela. Então, essa é a grande questão. Veja só, tem uma citação que diz assim: a pessoa se sente usada facilmente, manipulada e explorada, se vendo agora como vítima,
forçado a fazer várias coisas por pessoas que nem sequer gostam dela. Veja só. Então, a preocupação nos causa uma ocupação, a ocupação nos causa uma insatisfação que gera um enfado e um sentimento, um pensamento de desligamento, onde nada do que você faz parece que importa para as pessoas e elas também não se importam com você. Então, você começa a ver assim, essa pessoa começa a se sentir como vítima. Então, esse ressentimento, que é uma ira interior, ela se mantém no coração frio dessa pessoa e constantemente queixoso. Esse coração se torna frio e constantemente queixoso. Você conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa que está com você e fica falando mal daquela outra pessoa? Não, porque aquilo dali não dá, porque aquela outra não sei o quê, porque aquilo... Porque olha mais para a vida das pessoas, num olhar de denegrir a pessoa, do que olhar com um olhar para ajudá-la. Qual é a sua posição com isso? Chama ela para perto, exorta, corrige, ama e continua a caminhada. Porque ela está passando por problemas, e é o problema que a sociedade hoje está vivendo a partir da preocupação de buscar as coisas deste mundo e não o reino de Deus em primeiro lugar. Então, Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembre da disciplina da solitude. E aprenda uma coisa, Jesus é radical quando ele está dizendo, né? Não se preocupem. É incrível, né? Não se preocupe, você pode pensar, mas como que eu não vou me preocupar? Se eu não me preocupar com o trabalho, com as finanças, onde morar, quem que vai pagar minhas contas? Quem vai pôr comida na minha casa? Quem vai pagar a conta de luz? Quem? Jesus? Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Então ele está dizendo aqui, em Mateus 11:28, venham todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está falando o que aqui? Olha só, você que está cansado e sobrecarregado, por causa de todas essas preocupações, deixa eu te contar um segredinho. O meu jugo é suave e leve. Aprenda comigo como que funciona. Eu sou manso e humilde de coração. Então assim, a grande questão é, por que nós estamos sobrecarregados? Porque o peso que nós estamos carregando não é o jugo e o fardo leve do Senhor. É o fardo que o mundo está colocando sobre nós. Ele está determinando aquilo que nós devemos ser, fazer e com quem estar por muitas vezes. Quando o Senhor diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Ele está falando assim, aprendam de mim, tomem o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando eu consigo entrar nesse lugar que é chamado reino, eu não me preocupo de quando e como eu vou ter aquilo que preciso, porque eu sei que em Cristo eu vou ter plena satisfação. Cristo Jesus tem que ser a nossa satisfação e não coisas. Quantas pessoas de repente você sabe que tem no teu trabalho, na sua família, talvez o seu esposo, a sua esposa, irmão, que estão sofrendo de depressão, de ansiedade, porque estão vivendo nesse mundo como se ele nunca fosse acabar, como se não tivesse eternidade. Nós trocamos coisas em vez de estar com pessoas. Nós queremos coisas em vez de estar com pessoas. E nós pensamos em fazer, uma mentalidade industrial, em vez de nos tornarmos. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Jesus ele fala para carregar o seu fardo que é leve e é suave e aprender dele, ele está dizendo realmente isso. Tire todo o peso das suas costas desse mundo. O mundo está te castigando, porque você não tem andado comigo no meu reino. Agora eu vou te falar uma coisa. Se tem pessoas que gostam de andar sobrecarregado, com a agenda cheia, correr para lá, correr para cá, porque isso mostra um status, né? Pô, não, o que você fez? Eu viajei, eu fiz isso, tal, aquilo. Poxa, te mostra uma certa identidade, né, para esse mundo. Mas não é identidade celestial. Porque deixa eu te falar uma coisa, se andar sobrecarregado realmente fosse mérito e status para alguém, o burro que seria o rei da selva e não o leão. Não é verdade? Se andar sobrecarregado, cara,
fosse um sinal de status, o burro que seria o rei da selva e não o leão, cara. Larga esse fardo, deixa as coisas do mundo para trás, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E nós fazemos isso junto, não fazemos sozinho. Você faz isso junto com a sua família, junto com a sua comunidade, fica mais fácil. Tome e carregue sobre você o fardo do Senhor que é leve. Esse que está sobre você é muito pesado. Esse que está sobre você é muito pesado. Agora veja só, Marcos 12, 28 diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame, o amor está em primeiro lugar, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem. Como se ele estivesse ensinando Jesus, né? Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, em todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante que todas as ofertas e sacrifícios. Vendo que ele respondeu sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousou lhe fazer perguntas. Veja só, então este mestre da lei, ele chega para Jesus e pergunta, né, quais são os mandamentos mais importantes e tal, e Jesus responde, e ele fala, sim, são esses mesmos. E aí ele responde para Jesus, Jesus fala para ele: você, por compreender, né, que o amor do Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, você não está longe do reino de Deus. Mas espera aí, como que ele pode dizer que não está longe? Porque a compreensão da lei, nesse caso aqui para eles, era uma questão de mente e não de coração. Para nós entrarmos e acessarmos o reino de Deus, nós não podemos apenas ouvir, nós precisamos praticar. Por isso que em Mateus 7,4 está escrito: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não adianta, como aquele mestre, apenas ter na mente o conhecimento da Escritura. Ele precisa viver ela em prática para entrar no reino. Por isso Jesus disse: você não está longe, você já sabe, agora você precisa viver. A questão é, nós estamos vivendo o reino de Deus? Ou ainda estamos preocupados com todas as coisas desse mundo que Ele nos oferece? Essa é a pergunta que fazemos. Então, veja só, 14:17 de Romanos diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São os frutos que o Espírito de Deus nos concede aos que entregam sua vida ao governo do Espírito. Então aqueles que entregam a sua vida ao governo do Espírito Santo recebem alegria, recebem paz, e estes são os seus frutos, porque o reino de Deus é uma realidade espiritual presente. O reino de Deus é uma realidade espiritual presente. A gente precisa compreender isso. Agora veja só, Colossenses 1:3 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Então veja, quem estava na treva? Estava lá? Você nem sabia disso, né? Mas Ele diz que Cristo Jesus nos transportou, o Pai nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então veja, é uma realidade espiritual que nós precisamos alcançar. Só que isso se alcança com prática. Então veja bem, nós precisamos compreender com a mente, mas fazer descer para o coração essa verdade. Nossa mente é como uma cidade, ela existe, presta atenção nisso. A nossa mente ela é como uma cidade. Existem ruas, avenidas, parques floridos, mas também existem becos escuros. Existem lugares tranquilos e lugares perigosos, uma cidade, não é verdade? Existe um lugar tranquilo? Sim, estão comigo? Existem lugares perigosos? Existem parques bonitos, tipo o Jardim Botânico? Mas existem lugares também que são feios, horríveis, que você jamais andaria? Sim, porque são perigosos, assim é a nossa mente. O que você quer dizer com isso, Leandro? Coloca a citação para mim ali, por favor.
eu filosofei aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Cada acontecimento na minha vida é como se uma nova rua fosse criada nessa cidade que me leva para algum lugar. Como eu vivo e o que eu faço nessa cidade definirá com quem vou estar. Nessas ruas, sempre estou procurando fazer algo ou estar com alguém. Tem mais, né? Essa cidade, que é a nossa mente, está em plena expansão diariamente, assim como todo o cosmos. Ela sempre está criando possibilidades de acesso para algo, alguém ou algum lugar. Você é quem decide onde quer ir, qual rua pegar e com quem quer se encontrar. Conseguiu entender? Ou filosofei demais? Sério? Porque até eu acho que não sei o que eu escrevi aqui. Ai, me explica aí. Na verdade, assim, a nossa mente, tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, ela é uma esponja, ela absorve tudo aquilo que vivemos, aquilo que está acontecendo aqui agora, aquilo que você viveu, né, pela manhã, durante a tarde, antes de vir para cá, a sua mente expandiu, ela absorveu e criou ruas, como se fossem conexões que você vai poder acessar depois. Então aquilo que você pensa e aquilo que você vive, depois você pode acessar. A minha pergunta é: o que você está vivendo e como você está direcionando os seus pensamentos, para lugares bons e tranquilos ou para lugares que são escuros e tenebrosos? Por que, Leandro, você está dizendo isso? Porque nós precisamos entrar em solitude. Nós precisamos saber para onde a nossa mente está guiada. Sabe por que você sabe para onde você quer ir, quer guiar? Porque a mente do Espírito é diferente. Quando nós estamos nesse lugar, nós não podemos guiar a nossa mente. É o Espírito Santo que nos governa. No momento em que nós queremos decidir algo, nós precisamos falar assim: Espírito Santo, como eu devo fazer? Porque senão nós vamos andar de maneira errada com a nossa mente. Mas, Leandro, é possível eu não entrar em caminhos tenebrosos? É possível sair desse labirinto dos pensamentos, das emoções que eles causam na minha mente? É possível. Mas você não consegue, nem eu. Só o Espírito de Deus. Como se pode me provar isso? Jesus conseguiu. Jesus conseguiu e Ele disse que pode. Então, veja só, Efésios 4,17 diz assim: eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, nós precisamos de uma metanoia, nós precisamos de uma mudança de mentalidade, retorno ao juízo correto. Nós precisamos mudar a nossa mente urgentemente de preocupações, ocupações e insatisfações para o reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém, que bom. Então, ainda que nós tenhamos tempo com Deus, a nossa vida espiritual ela pode ser seriamente afetada, negativamente. Como? Devido a essa vida cheia de preocupações. Então, estar livre de preocupações abre espaço em nosso interior para ouvir a Deus e viver em seu reino. Isso é ser liberto. Isso é receber salvação. Você precisa ser salvo? Então você tem que abrir espaço para Deus na sua vida. E abrir espaço para Deus, para que Ele tenha comunhão uns com os outros através do seu Filho. Assim nós conseguimos vencer e ter vitória realmente no Espírito Santo. Então veja, agora Marcos 10:21 fala sobre, Jesus está falando ali com o jovem rico, vocês conhecem, não vamos ler ali, mas diz a palavra ali em verso 21 que Jesus o amou. Lembram disso? Diz que Jesus o amou. Isso para mim é incrível. Eu quero só lembrar você assim que ele dizia que já, né, o jovem rico, ele falou assim: eu já cumpro os mandamentos, o que me falta para ser perfeito? E aí Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me. Então você me siga, você pega esse dinheiro, você quer ser perfeito, dê tudo aos pobres, vai, vende tudo que você tem e daí você me segue. O que eu quero dizer com isso? Eu quero parafrasear aqui. Ele estava falando o seguinte com aquele jovem rico: bem, quem é você sem este emprego? Quem é você sem essa faculdade?
Quem é você sem dinheiro? Ele está falando com o jovem rico. E nós pensamos que somos ricos, né? Porque temos um aluguel para pagar, uma casa. E nós nos preocupamos tanto com essas coisas, esquecemos do seu reino. Ele está dizendo assim, você quer descobrir o seu propósito mesmo? Então vai, vende tudo e me segue. Mas o que Jesus está falando? Ele está falando para ele assim, ó, mude toda a concepção daquilo que você tem como verdade e como correto hoje na sua vida. Mude as suas prioridades. Ele está dizendo, eu sou a sua prioridade. Não as coisas que você tem, e não aquilo que você faz para fazer com que elas existam, para que elas ainda cresçam. Vocês estão entendendo? Nós precisamos urgentemente do reino de Deus, porque nós precisamos o quê? Descobrir o nosso propósito com Jesus. Coloca outra citação. Jesus nos tira do mundo, ou seja, dessa vida absurda. Jesus nos tira do mundo, dessa vida absurda que não nos deixa ouvi-lo, nem ouvir, para entrar no seu reino, que é uma mente renovada e dirigida pelo Espírito, e voltar para o mundo, para que nossa vida em Cristo seja uma mensagem. 2 Coríntios 2 fala sobre a carta, né? Que nós somos uma carta. Então preste atenção. Então Jesus nos tira do mundo, dessa vida absurda que nós falamos, e a palavra absurda, ela vem do latim surdos, que significa surda. Então a nossa vida, quando nós falamos que ela é absurda, é porque nós não conseguimos ouvir a Deus. Você consegue ouvir a Deus ou não consegue ouvir a Deus? Se você não consegue ouvir a Deus, você tem uma vida absurda, porque está fora do reino de Deus. Não é o Espírito Santo que governa a sua mente e a sua vida. Agora me diga uma coisa. Você fala assim, tá, Leandro, mas me diga uma coisa. Espera aí. Você está dizendo que Jesus nos tira do mundo e depois Ele faz a gente voltar para o mundo de novo? Vocês sabiam disso? Sim? Estão comigo? Levanta a mão então, vamos lá, só para recordar. Levanta a mão quem sabe que Jesus nos tira do mundo e coloca de novo. Amém, aleluia, glória a Deus. Então veja só, Jesus realmente nos tira do mundo, por quê? Porque a nossa vida é um absurdo. A nossa vida, quando nós estamos preocupados com esse tipo de ocupações e insatisfações, ela não ouve a Deus. A nossa vida não consegue ouvir a Deus. Então ele faz, eu vou pegar o exemplo de Moisés. O Moisés, ele está vivendo no Egito, ainda não conhece o Senhor, o seu Deus. Então Deus tira ele do Egito, ele tem um encontro com Deus, não é verdade? E aí ele trabalha na vida de Moisés, e depois que Moisés está, abro aspas, pronto, porque nós nunca estamos prontos, ele fala, agora vai lá, fala com o faraó e tira meu povo de lá. A mesma coisa acontece com Paulo. Veja, Paulo, um fariseu, o que ele faz? A sua maior missão na vida é o que enquanto fariseu? Perseguir a igreja de Deus e matá-los ou colocá-los na cadeia. Ele está vivendo uma mentalidade de mundo, porque ele conhecia a lei, mas não conhecia o Senhor, o Deus que ele servia. Ele não tinha entrado no reino ainda. Então o que acontece? Paulo, a caminho de Damasco, os seus olhos são fechados, né? Quando ele tem um encontro com o Senhor ali, ele fica cego, depois a gente sabe a história, ele vai para a cidade, etc, coisa e tal, é curado, ele passa por um tempo de renovação de mente, de transformação, ele é tocado, o Espírito Santo começa a governar a sua vida, e o que o Senhor faz com ele? Vai para todas as nações, Paulo. Eu quero você. Eu quero você nas nações. Então Jesus nos tira desse lugar de preocupações. É sobre isso que eu estou insistindo para você saber, para você lembrar disso. Jesus nos tira desse lugar de preocupações, desse lugar onde a nossa vida é uma insatisfação, é uma sobrecarga que não é dele, é do mundo. E ele nos traz para um lugar para transformar a nossa mente, para sermos cheios do Espírito Santo. E fala, agora volta para lá. E seja uma mensagem. Amém? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Quando nós olhamos para o Gênesis, capítulo 1, 26, falando sobre a criação do homem e da mulher, diz assim no verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, primeira coisa que nós precisamos compreender na criação, no início, no princípio de todas as coisas, na origem,
que Deus, quando Ele fala façamos, significa que Ele não está falando sozinho, que Ele não está só e que Ele não faz nada sozinho, porque vamos fazer a nossa semelhança. Então Ele não está sozinho, ok? Nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito, e eles são a Santíssima Trindade, certo? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então nós temos um Deus e não três, mas tem três pessoas na santidade, na Trindade. Um Deus relacionado em três pessoas. Nós temos uma comunidade divina aqui, nós temos uma família. Então veja só, primeira coisa, então, Deus não fez nada sozinho, e Ele não está sozinho. Você tem que entender isso, porque esse é o ponto que nós falamos em Gênesis 1, 26. Segundo, o Adão, ou melhor, aqui o homem ainda no tempo aqui, ele é expresso, ele é tido, né, pelo Senhor na sua criação, em um amor eterno, como um ser humano assim, eternamente amado por Deus, pela comunidade divina. Só que você veja que o amor, ele é incriado. Deus não precisava criar Adão para amar ou para receber amor. Por isso que as Escrituras dizem que Deus é amor, porque o amor já existia com Deus, e o amor é Deus. Então o amor é algo incriado, por isso que Deus é amor. E Ele quer derramar amor sobre a sua comunidade, Ele quer derramar amor sobre a sua igreja. Mas nós precisamos, através da solitude, criar um espaço para que Ele possa, pelo Espírito Santo, habitar em nós e entre nós, pela comunidade. Então entenda que a partir do homem e da mulher, Deus está gerando uma família, assim na terra como é no céu. Este é o princípio de todas as coisas. Deus está projetando uma família, assim na terra como é no céu, uma comunidade, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito. Gênesis 2:18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora preste atenção, Gênesis 2:18, Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só. Como que alguma coisa que Deus fez pode ser dito que não é bom? Eu digo para você que não é bom que o homem esteja só. Não é por isso que todo mundo quer casar? Aleluia, glória a Deus, amém. Não é bom demais? Encher a terra, fazer filho, aquela coisa toda, né? Segura um pouquinho, você não pode. Olhei sem querer para você, Ju. Então vamos lá. O que acontece então, né? Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Então por que Ele está dizendo isso? Porque ele não tinha uma auxiliadora, não tinha alguém que lhe correspondesse. Porque a gente tem que fazer uma conta. Preste atenção nisso aqui, para a gente pegar o fio da meada. Então assim, ainda que Adão recebesse a visitação de Deus na virada do dia, ele estava só. É isso que Deus está falando para ele. Então assim, Adão mais Deus igual ao homem sozinho. Vou falar de novo. Deus, Gênesis 2:18, disse que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Adão mais Deus igual a ele sozinho. Assim como a disciplina da solitude, você e Deus é você sozinho. Você precisa criar um espaço para que Deus possa habitar. Comunidade. Você entende? Então olha só, por que ele disse que ele estava sozinho? Porque ele não tinha ninguém que fosse coigual com ele, que ele pudesse olhar no olho. Porque ele não tinha ninguém que fosse como ele, alguém físico. Deus é feito de carne e osso. Então entenda uma coisa, em solitude com Deus, sem comunidade, eu estou sozinho. Assim como Adão estava com Deus sozinho, estava com Deus, ele estava sozinho. Então ele cria uma auxiliadora. Então esse sentimento, você precisa entender uma coisa, que pode estar dentro de você e você nem sabe. Por quê? Porque muitas pessoas, e a gente pode falar por experiência de vida, né? Eu posso falar por experiência de vida. A gente busca tanto a Deus, mas às vezes você está ferido, às vezes está machucado com alguém, e você se isola e pensa que você com Deus é dois.
Na verdade, você com Deus, sem a comunhão com os santos, você é um. E não é nem um com Deus, é um sozinho, que é o que ele diz. Então a gente precisa entender que nós precisamos caminhar para esse lugar, porque Deus nos tornou semelhante a Ele, imagem e semelhança a Ele. Para que lugar, Leandro? Veja só, Gênesis 2:23 diz assim: disse então o homem, esta sim, ele traz uma entonação, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É alguém físico, é alguém que ele pode tocar, é alguém que ele pode olhar no olho e se relacionar ativamente. Você compreende isso? Está entendendo? Põe a citação para nós, para ficar bem claro. Deus os tornou tão semelhante a Ele. Vamos lá, vamos ler junto? Isso aqui. Deus os tornou tão semelhantes a Ele que, embora sendo dois, tornam-se um, tornam-se uma família e habilitados para continuar a criação. Então veja, olha só o plano de Deus. Olha o seu amor para conosco. Então assim, Deus tornou nós, seres humanos, tão semelhantes a Ele, que embora sendo dois, o homem e a mulher, para Deus é um. E ainda assim, além de tornar-se um, Ele se tornou uma família e habilitados para continuar a criação. Aquilo que Ele tinha poder para você fazer, Ele colocou no homem. O homem tem poder de gerar vida agora. Mas preste atenção, depois disso vem a queda. Vem a queda do homem e nós perdemos a nossa imagem e a nossa semelhança com Deus, nos tornando pecadores e inimigos de Deus. Então o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer provocar separação. O inimigo, ele quer provocar separação, porque é isso que ele fez no jardim entre o homem e a mulher. Por quê? Porque quando eles estão separados, eles não refletem mais a imagem e semelhança de Deus. É isso que ele quer fazer no nosso meio como corpo de Cristo, como comunidade, como igreja local e igreja em toda a terra. Por isso nós temos que estar atentos, por isso que a palavra do Senhor, Paulo fala assim: orem incessantemente, em todo tempo, em todo momento, e deixe de se preocupar com as coisas dessa terra, busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que o Espírito Santo governe a sua vida. Então veja, agora sim, Leandro, tudo bem, o diabo quer provocar separação, isso a gente já sabe, né? Mas talvez você pense que não é algo tão sério assim, não é verdade? Talvez pareça que não é tão sério, mas deixa eu te falar uma coisa, cara. A Trindade, ela foi separada por causa do nosso pecado, gente. Jesus Cristo, Ele existia na eternidade com o Espírito e juntamente com o Pai. Desde a eternidade Ele vivia uma comunhão plena com o Pai. Agora, por causa do nosso pecado, Ele foi destruído daquele lugar e Ele veio para a terra, deixando de ser uma família por um breve momento com o Pai e com o Espírito. Por causa de quem? Por causa do nosso pecado. Você já perdeu alguém? Você já imaginou a dor daquele Pai de Deus? Já imaginou a dor de Deus quando Ele olha para o teu coração e fala assim: filho, não faça isso, transforme a sua mente, busque o meu reino, não se perca, porque eu não quero perder você, eu sei a dor qualquer. O nosso pecado fez com que Jesus Cristo deixasse o seu lugar celestial para habitar entre nós, pelo nosso pecado. O nosso pecado causou uma grande devastação. Ele quebrou por um tempo, por um certo período de tempo, a comunhão que ele tinha com Deus. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, quando ele é batizado e abre os céus, e vem o Espírito Santo sobre ele, e Deus fala para ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você está vendo o poder do pecado? Você está vendo qual é o poder de nós andarmos preocupados com tantas coisas? E é incrível que o pecado aconteceu porque comeu um certo produto, de um certo fruto, desobedecendo a palavra de Deus. Por que será que ele diz: não se preocupe com o que comer, o que beber? Não se preocupem com o que vestir, busquem o reino de Deus.
Causou mais estrago do que a gente imagina. Mas então no dia do Pentecostes, o Espírito Santo, ele vem sobre os discípulos. Então tudo começa a ser reorganizado. Essa é a parte boa da história. Tudo começa a ser reorganizado. As suas vidas são transformadas, semelhantes à de Cristo e moldada pelo mesmo amor que existe entre o Pai e o Filho. Ele restabelece a comunhão. Ele começa a restabelecer a comunhão do homem com o Filho e com o Pai, pelo seu Espírito. Agora, quando o Pai olha para nós, coloca a citação para nós, por favor. Deixa eu colocar para a gente entender aqui, ó. Agora, quando o Pai olha para nós, vê a sua imagem. Qual é a imagem de Deus? Que se ninguém viu a Deus, mas as Escrituras nos dizem que Ele é amor, perdão, verdade, paciência, fidelidade, humildade. E a sua semelhança é unidade, relação de família, continuidade da criação e acesso a todos pela comunhão. Deus em Cristo Jesus, entenda que Deus Pai, Ele é quem designa. A Trindade trabalha dessa forma. Deus o Pai designa, o Filho Ele realiza e o Espírito Santo Ele aplica. Então entenda uma coisa, Ele está fazendo justamente isso. O Filho realize tal obra. Jesus, cruz, morte, ressurreição, Espírito Santo. Agora Espírito Santo, você aplica essa verdade. Andem buscando o reino de Deus. Eu ainda estou falando sobre comunidade. Estou dizendo para você parar de se preocupar com as coisas deste mundo. Agora entenda uma coisa, Ele está resgatando isso em nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, a imagem e semelhança de Deus não dá para ver em um indivíduo. Ela só pode ser vista numa comunidade. Ela só pode ser vista num ser coletivo. E o seu nome é igreja. Então, toda vez que você busca fazer as coisas de maneira individual, você está sozinho. Mas Deus me falou mesmo. Nós precisamos ouvir coletivamente a voz do Espírito em solitude e uns nos outros. Então, isso pode ser visto, ou melhor, esta é a vida espiritual oriunda de solitude e comunhão. A nossa vida deve ter essas virtudes para servir uns aos outros e à sociedade. Então, se nós temos a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, o mundo vai ver que nós somos seus discípulos. Porque nós andamos em amor, nós andamos em verdade, nós andamos em fidelidade, fiéis uns aos outros. Tem sido assim? Nós andamos paciente, mansos e humildes de coração. Tem sido assim? Nós somos como a sua imagem. Somos unidos, nós somos como uma só carne. Nós temos uma relação de família. Então, assim como era no Éden, o Senhor está reconstituindo todas as coisas antes da queda. Então, veja só, a próxima citação. A disciplina de solitude está relacionada à disciplina de comunidade. Deus procurando um lugar em nós e entre nós. Por isso precisamos compreender as palavras de Cristo como um chamado a priorizar a vida no Espírito. Preste atenção. Se Deus está procurando um lugar em nós e entre nós, para se haver comunhão, para conversar uns com os outros, para se ter acesso, nós precisamos priorizar uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito não é ficar falando em línguas para cima e para baixo. Por favor. Eu posso falar. Ninguém me conhece no Brasil e no mundo mesmo, né? Então eu posso falar. Mas é a verdade. As pessoas pensam que a vida no Espírito é ficar lá orando em línguas. Pelo amor de Deus. Faltou esse bom senso na vida do ser humano. Então assim, disciplina é que a gente precisa agregar na nossa vida no dia a dia. Mas entenda, a primeira coisa que vem na nossa mente como disciplina, o que é? Fala aí alguém, qual que é a primeira coisa que vem de disciplina na sua mente? Constância? Vai lá, mais um. Não estou ouvindo. Estou só eu e Deus aqui, estou sozinho. Vamos lá, irmãos. Perseverança, vamos lá. Então tá.
Assim, ó. Então, assim, o que a gente tem que entender por disciplina? A disciplina, ela primeiro, não é algo que te fere e não é algo como uma punição. Você não pode ver a disciplina como uma punição, porque a primeira coisa que acontece na nossa mente, que pode vir é, cara, você precisa ser disciplinado, né? Você precisa ter mais disciplina. Peraí, então vou levar a chibatada. Por quê? Disciplina tem a ver com correção, mas não. A palavra disciplina, ela vem de discípulos, do latim, que significa aprender. Então, a gente sofrer uma disciplina, né? A gente viver uma disciplina de solitude ou de comunidade, na qual nós estamos falando, nada mais tem a ver do que ser um discípulo, alguém que aprende. Então nós precisamos aprender a disciplina de solitude e de comunhão. Como que nós encaixamos, como que nós conseguimos fazer com que Deus habite em nós, naquele silêncio, como nós tivemos no início. Porque o silêncio às vezes dói, né? Sabe o que acontece? A nossa mente começa a vaguear, e aí começa a entrar naquelas ruas escuras que nós falamos antes, e aí o Espírito Santo de Deus, que deveria governar a nossa vida e não governa, faz com que a nossa mente vá para o lado errado. E aí o Espírito Santo, que governa a nossa vida e a nossa mente, com a disciplina, ele faz com que nós tenhamos tempo com Deus e uns com os outros, para vivermos comunidade. Agora olha só, o propósito ministerial de Cristo era nos reconciliar com o Pai, expor uma relação de comunidade de amor pelo Espírito Santo. Para isso precisamos ter disciplina. Veja, nós queremos ter uma relação de comunidade de amor, certo? Nós queremos amar uns aos outros, não queremos? Porque essa é a nossa imagem, a imagem de Deus. Então, se Deus é amor, nós somos amor. Então, nós queremos experimentar viver uma comunidade dessa. Só que Deus precisa encontrar um lugar entre nós, que é essa disciplina de comunhão que nós precisamos ter. Essa disciplina da comunidade. Nós fomos chamados para viver juntos, mas preste atenção, não por afinidade. E essa é a grande questão que nós podemos olhar para nós agora, como família dos que creem, e vamos aprender com isso. Fomos chamados para viver juntos, mas não por afinidade. O mistério da comunidade é exatamente o envolvimento de todas as pessoas, quaisquer que sejam suas diferenças individuais, permitindo-lhe viver em conjunto como irmãos em Cristo e filhos do Pai Celestial. Ou seja, então, nós precisamos compreender que se o envolvimento de todas as pessoas envolve essa comunidade de amor, nós precisamos fazer o quê? Aceitar todos, de todas as raças, de todo sexo. Precisamos aceitar de toda religião. Precisamos aceitar pessoas de todas as idades. Precisamos aceitar pessoas de qualquer tipo de caráter. Até de caráter, porque Deus não está fazendo distinção. Porque antes de você estar aqui, o seu caráter era outro, não era? E ainda o nosso caráter ainda está sendo transformado dia a dia. De vez em quando a gente dá uma escorregadinha ali, né? Mas nós estamos sendo transformados dia a dia pelo Senhor. E o nosso caráter está sendo transformado. Então por que a gente não pode, de repente, chamar para perto aquele que é alcoólatra? Porque nós olhamos para uma pessoa alcoólatra e de repente, não, esse eu não vou fazer parte. Por que não? O cara bebe, fede, cara, horrível. Aí você olha para uma irmã lá, você olha para uma pessoa lá, ela está vendendo o corpo. Uma prostituta, fala assim, não, eu não posso, porque na minha comunidade, a família dos que creem, e nós temos o nosso grupo, e a gente gosta de DC Comics, gostamos de Marvel, e a nossa pegada é essa, se a parada tua é outra, aí tô fora. Ah, mas eu gosto só de rap aqui, então aqui é a galera do rap, então afinidade. Agora entenda uma coisa, tanto aquele alcoólatra como aquele que está drogado, tanto aquela que é prostituta, ela é nossa irmã. Paulo Borges nos ensinou isso, que eles são nossos irmãos, só que estão num estado prostituta, alcoólatra e de drogadição. Então nós precisamos incluí-los nessa realidade. E ainda entre nós mesmos, nós podemos fazer panelinha aqui dentro. Então cuidado com as panelinhas, cuidado com o clube do Bolinho, da Luluzinha. Isso não pode acontecer no nosso meio, porque senão nós excluímos outras pessoas que querem estar juntos. Entende por que nós sempre estamos fazendo? Tem gente que separou a gente aqui do de casa em casa. Tinha acho que umas
25, 30 pessoas, a gente estava junto, né? Um tempo eu falei, agora nós vamos misturar a vida, porque a gente já está 3 meses junto, e umas 30 pessoas, não dá. Aí o pessoal, mas eu não conheço ninguém. Né, amigão? Vai conhecer. É isso, porque não é por afinidade. Eu preciso conhecer o Cristo que está no meu irmão. Então a gente quer o quê? A gente quer ter uma relação comum com todos, não por afinidade, mas por amor. Por isso que o de casa em casa, ele sempre vai estar sendo mexido, para que você vá para lá, ele vá para lá e todos conheçam uniformemente. Agora entenda uma coisa, Colossenses 1, 26, 27 diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar o conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então veja só, se Cristo, a esperança da glória, está em nós, então nós devemos reconhecer que o Cristo está no meu irmão. E aí nós criamos espaço para Deus poder falar e se comunicar com a gente, porque Deus, ele fala através dos irmãos. E às vezes, que dureza que é, né? Às vezes vem amor, né? Passa a mãozinha na cabeça, mas muitas vezes é exortação, né? Que bom, né? Porque o Senhor está cuidando da gente. Quer dizer que Ele se importa, o Pai. Então entenda uma coisa, Cristo em vós, eu e você, nós precisamos reconhecer o Cristo que há uns nos outros. E nós precisamos o quê? Exaltar as suas virtudes, e não os seus defeitos, seus pecados. Se pecado, deixa para lá, né? Deixa para lá, já tem um acusador para isso. Então assim, junte com o seu irmão, aquele a quem você vê Cristo. Venha para perto e exalte as suas virtudes e não os seus defeitos. Você precisa andar próximo dele, não diante das suas fraquezas. Então entenda que quando nós, ainda que andando, tenhamos pecado, tenhamos cometido algum erro, nós confessamos diante de Deus o nosso pecado. E o Senhor nos perdoa, certo? E nós confessamos o nosso pecado uns aos outros, para que nós possamos ser curados. Então você não pesa ainda mais. Mas por que que você fez isso? Por que que você fez aquilo? Por que que você... Deixa eu te falar uma coisa. Esse irmão é membro do seu mesmo corpo, do mesmo corpo? É, né, do corpo de Cristo. Então se ele pecou, você pecou também. Quando ele peca, nós pecamos. O que Jesus Cristo falou? Não foi isso? Quando Adão pecou, todos pecaram. Então quando o teu irmão peca, você peca também. E o que você vai fazer? Você vai jogar mais ele para o chão? Ou você vai ser alguém que tem uma vida espiritual, que está buscando o reino, que é governado pelo Espírito Santo, e falar: vem comigo, nós vamos junto, cara. Você foi perdoado por Deus, você já confessou, em nome de Cristo Jesus, seja curado e anda. Ai, caiu, anda. Ai, caiu, anda. A igreja, ela é inclusiva. Ela inclui pessoas. Ela jamais exclui. Nunca exclua alguém da sua vida por causa do pecado. Isso é vida de comunidade. É Deus entre nós, cuidando uns dos outros. Eu preciso ser cuidado, gente. Você precisa ser cuidado. Ninguém é maior que ninguém, só o Cristo, cabeça, o resto é corpo. O resto é corpo. Então entenda que disciplina de comunidade, ela sempre nos revela quem realmente nós somos, diante de Deus e diante dos homens. A disciplina de comunidade sempre vai revelar quem eu sou diante de Deus e diante dos homens. Como você tem tratado Cristo que está do seu lado? Como você tem tratado Cristo na sua faculdade? Como você tem tratado Cristo no seu condomínio? Como você tem tratado Cristo no seu trabalho? Como? Você entende que nós somos de um mesmo corpo, unidos pelas juntas? Toda vez que ele peca, você peca, porque é nosso pecado. Amém? Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo.
Ou seja, batizando, ele quer dizer aqui, ó, quando vocês estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês estão inserindo ele nessa comunidade de amor. Então, inclua todos. Por quê? Porque eu quero todos, do mundo todo, fazendo parte dessa família espiritual. Uma comunidade e uma família. Então, eu preciso... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu leio esse texto aqui, quando Jesus ele fala assim, ó, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos, eu penso assim. Sempre pensei assim. É como Jesus falando, eu não preciso esperar até aquele dia para estar com vocês. Posso me encontrar com todos que me quiserem, todos os dias. Aí você pergunta, como? Toda vez que você, ou melhor, toda vez que eu me encontro com você e olho nos seus olhos, Cristo está conosco. Porque Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. Você ainda quer viver comunidade? Quer viver comunidade mesmo? Nós precisamos morrer um pouquinho mais, né? Precisamos carregar um pouquinho mais a nossa cruz, para olhar mais para nós, sermos mais tolerantes com o nosso irmão e intolerante conosco mesmo. Atribua isso na sua vida. Lembre, toda vez que alguém escorregar com você, você tem que ser mais tolerante com ele, mas com você tem que ser menos tolerante, ok? Então entenda, eu vejo assim Jesus dizendo, eu me encontro com você quando você está olhando no olho uns dos outros, quando vocês misturam vida. Essa é a grande atitude que nós podemos ter como comunidade, em nossa comunhão. Então assim a gente abre espaço para Deus entre nós, e também para que Ele possa falar por meio do nosso irmão. Deixa eu te contar uma coisa, o tempo já está corrido, quero avançar aqui um pouquinho mais, mas deixa eu te contar um testemunho. Certo dia em 2017, quando nós estávamos numa conferência, estávamos fazendo naquele tempo ainda, no final de 2017, veio um irmão até mim, e esse irmão ele estava sendo cuidado por nós, e ele ainda estava dependente de cocaína, e em um certo momento ele chegou até mim e falou assim, Leandro, eu gostaria que você me falasse aquela palavra de novo. Eu falei, qual palavra? Quando você falou sobre andar sobre as águas, que Pedro andou sobre as águas. Eu falei assim, porque Deus falou comigo sobre essa palavra, né? E aí eu disse para ele assim, falei, claro que eu falo, alguma coisa específica? Ele disse, não cara, eu quero tudo, ouvir tudo de novo. Eu falei, tá bom. E então eu comecei a falar com ele, e comecei a explicar para ele, para encurtar a história para vocês. Aí teve um certo momento que eu estava dizendo assim para ele, e Jesus, quando ele estava andando sobre as águas, Pedro o avistou. E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. Aí Jesus disse, sou eu, venha. E Pedro andou sobre as águas. O que acontece? Quando eu estava comentando isso com ele, eu disse assim para ele, só que Jesus me falou algo naquele dia. O que ele disse para você, Leandro? Ele me perguntou. Eu falei assim, Jesus disse que quando for Ele, eu não preciso ter medo, e eu só preciso ter bom ânimo. É as palavras de Jesus. Quando você souber que sou eu que estou fazendo algo na sua vida, não tenha medo e tenha de bom ânimo. E quando eu falei para ele isso daí, eu falei, cara, eu sabia que era Jesus, porque Jesus disse para mim, venha, não tenha medo. E quando ele falou isso, nesse exato momento, a voz do Espírito Santo disse assim, sou eu que estou falando com você. Aí você fala, foi o irmão que falou? Foi através dele? Cara, eu ouvi uma voz audível, e no momento que ele falou, sou eu que estou falando, e é sobre você, essa palavra. Naquele momento eu gelei, da minha cabeça até os pés, fiquei gelado, como se fosse um scanner assim, foi, e na hora que subiu queimando de novo. Naquele momento,
e ouvi a voz de Deus como se eu tivesse com um fone de ouvido na minha orelha. A voz dele dentro da minha cabeça. Ele disse: sou eu que estou falando com você. Não era aquele irmão que estava falando, que estava fazendo aquelas perguntas. Eu compreendi depois. Ele usou aquele irmão para trazer até mim e falar: Leandro, me fala mais sobre aquela palavra lá de Pedro, andar sobre as águas, andar por fé, que Jesus disse: você só precisa saber que sou eu que estou fazendo as coisas. Aí você pode se atirar na água e vai mesmo. Só que daí você não pode ter medo. E você tem que entender que sou eu que estou fazendo todas as coisas. Meu amigo, quando eu ouvi aquela voz falando: sou eu que estou falando com você, e é a teu respeito, eu fiquei desnorteado. Aí deu aquele calafrio e eu entendi que o Senhor pode usar qualquer pessoa para falar com a gente, através realmente dessa relação. Ele só precisa criar um espaço. Ele precisa que nós criemos esse espaço. E ainda assim foi Ele que trouxe o rapaz até mim e falou através dele, fazendo aquela pergunta. Então Deus pode falar? Pode. Assim como a gente, quando olha em Atos, não me lembro o texto agora, me veio na cabeça, se eu não me engano é 13:2, quando o Espírito Santo fala: separe-me Paulo e Barnabé. Lembram? É o Espírito Santo que fala, não sei se fala, 13 mesmo, né? Acho que é 13:2, 13 alguma coisa. Eles falam assim: separem para mim, para uma missão, Paulo e Barnabé. Não sei se o Espírito Santo que não fala, se ele falou através daqueles homens, ele falou uma voz audível. Eu acredito que ele tenha falado em voz audível, ou dentro da mente deles, ou fora no ar. Então entenda uma coisa: tem pessoas que vão se chegar a nós, e hoje aqui tem mais de 10 pessoas, e o Gustavo falou no início aqui, elas precisam ser abraçadas. Não só elas, mas nós que estamos aqui uns com os outros, que já não conhecemos ainda muito mais tempo, precisamos nos achegar mais e ter mais vínculo entre nós, entraves afetos. E uma regra que nós temos aqui na família, foi falado, é abraçar o nosso irmão que chegou novo. Por quê? Porque da mesma maneira que você foi abraçado, meu amigo, deixa eu te falar, muitos dos outros que estavam aqui também foram abraçados. Aí depois, nós gostamos de pegar o contato, te ligar e falar para você vir tomar um café na nossa casa. É a nossa casa, porque quando nós estamos em Cristo e Ele governa a nossa vida, nada mais é meu, é nosso. Nada mais é teu. Agora tudo é nosso. E aí nós partimos o pão e temos um tempo de comunhão. Nós temos tempo e nós podemos fazer com que Deus tenha um espaço entre nós e possa falar na vida daquele irmão e possa falar na minha vida, um através do outro. Ok? Vocês entendem isso? Coloca outra citação para nós. Disciplina de comunidade é compartilhar de vida coletiva e o alegre oferecimento de um espaço hospitaleiro onde o poder recriador do Espírito pode se manifestar. Então veja só, o poder recriador do Espírito pode se manifestar quando nós estamos e entendemos disciplina de comunidade. Então veja, como que ele pode se manifestar, esse poder recriador do Espírito Santo? Quando nós estamos saindo, estamos no meio da rua, onde nós sabemos que tem pessoas que estão completamente isoladas, doentes, preocupadas, a ponto de tirar a sua própria vida. Ele pode recriar um espaço através da sua vida para estar com Ele. Pessoas que ainda não conheceram, que ainda não conhecem o Senhor, que não ouviram a sua palavra, através de você, pode se abrir um espaço para que possa ter a voz de Deus sobre aquela pessoa. Nós vemos casamentos, amigos, familiares, né? Muitas vezes com situações muito problemáticas. E talvez a gente pense, não é problema meu. Então quem vai criar acesso? Quem que vai criar ponte? Quem que vai fazer com que Deus possa falar a ele? É você. Olhe para a sua família. O Senhor está te chamando para ir até eles. Vamos olhar para a sociedade, vamos olhar para a nossa cidade. E vamos fazer com que essa sociedade possa ver Cristo em nós. Agora, deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. João 17:20 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Deles glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste
e me amaste, como igualmente me amou. Então a unidade, nós precisamos entender o seguinte, que nós somos diferentes, mas nós necessitamos uns dos outros. Então aqui nós temos pessoas diferentes, mas não pense que você não precisa do seu irmão que está sentado do seu lado. Primeiro, porque quando nós olhamos o texto de Romanos, o capítulo 6, capítulo 12, versos 6 a 8, ele fala sobre os dons. E temos dons de profetizar, temos dons de servir, temos dons de ensinar, temos dons de contribuir, liderança e dons de misericórdia. Talvez você tenha um dom de ensinar, mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja precisando de alguém que tenha um dom de contribuição. Você vai menosprezar o dom do seu irmão? Talvez você tenha o dom de liderança, mas tem um irmão que tem o dom de misericórdia. Então nós somos uma unidade. Nós estamos no Filho, em Cristo, assim como Cristo está no Pai. Então nós precisamos entender que nós, numa comunidade de fé espiritual, ninguém pode ser descartado. Obviamente cada um precisa saber qual é o seu dom e o seu propósito. Só que nós podemos ser egoístas pensando que o nosso dom é para nós mesmos ou para a comunidade local. Nós acabamos. Porque o mundo lá fora precisa mais dos nossos dons do que nós mesmos. Não é verdade? Por isso que ele falou: façam discípulos de todas as nações. Vão. Por isso ele nos deu esses dons. Mas nós nos podemos tornar egoístas achando que é para nós mesmos. É para um servir o outro. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ter uma disciplina para ouvir juntos. A disciplina da comunidade nos ajuda a permanecer em silêncio juntos, para ouvir a palavra de Deus coletivamente e saber se somos amados, a saber que somos realmente amados pelo Pai de uma mesma forma, íntima e singular. Então quando nós estamos juntos, unidos, como nós estamos nesse momento, ou estamos entre irmãos, num outro ambiente, nós precisamos saber primeiro que nós fomos chamados de uma forma íntima e singular por Deus para ouvir juntos. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Então veja bem, tem uma citação aqui, vamos colocar a citação: quando nos encontramos, nossa fé vem pelo ouvir as palavras uns dos outros. Ouvir a mesma palavra falada cria em nós uma abertura e vulnerabilidade comum que nos permite reconhecer que estamos seguros naquela palavra. Podemos descobrir nossa identidade como comunidade e compreender um chamado coletivo. Então nós conseguimos compreender um chamado coletivo quando nós estamos ouvindo a palavra uns dos outros. Quando nós tem alguém aqui que possa estar ministrando a palavra, mas quando nós estamos também naquele ambiente, criando um espaço para Deus falar entre nós. Nós precisamos ouvir o nosso irmão. Só que a tendência é normalmente, se a nossa mente não é governo do Espírito Santo, de falar, e quando aquele irmão está falando, a gente está pensando no que vai falar, e nem ouvimos ele, porque não é importante ouvir ele, né? Mas eu tenho que me preparar, o que eu vou falar agora? Tá, é isso aí. Então, o que eu estava querendo dizer era tal. Nós precisamos parar para ouvir coletivamente, porque senão nós nos tornamos individualistas. E é isso que Paulo, ele pega com os Romanos capítulo 12 e 10, ele fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a si mesmo. Por que ele está falando isso? Porque estavam os cristãos judeus com os cristãos gentios, eles estavam tendo discussões, eles estavam se tornando individualistas, achando que um era melhor que o outro, etc. Mas foi os judeus que mataram Cristo, não fomos nós, etc. Então assim, cara, deixem de ser individualistas. Vocês estão competindo e tendo rivalidade entre vocês. Vocês precisam ouvir a voz do Senhor coletivamente. Entende? Para que não haja competição e rivalidade no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Nós também precisamos orar juntos.
1 Tessalonicenses 5, 7, Efésios 6, 18 diz: orem continuamente e orem em todas as ocasiões. Quando ele está falando para orar, meu amigo, é para você orar, é para você estar sentado aí orando, é para a gente ir embora estar orando, é para a gente ir dormir estar orando, porque nós precisamos entender que a forma que Jesus sustentou a sua vida foi por meio de oração. Foi por meio de oração. Agora, talvez você pense assim: ah, Leandro, eu não sei o que orar e por que orar. Deixa eu te falar uma coisa. A oração, presta atenção nisso aqui, a oração é a primeira e principalmente a presença ativa do Espírito Santo em nossa vida pessoal e comunitária. Eu vou repetir, a oração é primeira e principalmente a presença ativa do Espírito Santo em nossa vida comunitária, seja em solitude ou seja em comunidade, sozinho ou com outros. Somos chamados a uma vida de obediência, de oração incessante, devido à sensibilidade do Espírito de Deus dentro de nós e entre nós. Então você precisa estar constantemente em oração, em espírito de oração, para que o Espírito Santo fale através de nós e entre nós. Agora sim, coloca para nós ali a citação, alguns motivos de oração que nós podemos achar ali, Mateus 6,9, falando glorificar a Deus, Mateus 26,41, não cair em tentação, Efésios 6,18, por todos os santos, está dizendo: orem por isso, orem para o Evangelho ser propagado, orem uns pelos outros para serem curados, orem por espírito de sabedoria e revelação. E Apocalipse 8,3, que é a nossa maior oração coletiva, é para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos: volta Senhor Jesus, volta para nós, amado. A igreja está clamando: volta Senhor Jesus. E nesse verso 3 do capítulo 8 está dizendo que as orações dos santos estão sendo derramadas no altar, diante do trono de Deus. Então nós precisamos incessantemente de oração, para que a gente possa clamar: Abba Pai, envia Jesus para nós. Coloca a última citação e a gente já vai para o final, por favor. Vemos assim uma comunidade com propósito, estabelecendo o reino de Deus, assim na terra como no céu, amando, perdoando, anunciando o Evangelho, ouvindo e orando coletivamente, envolvendo o perdido e o solitário e discipulando. Pela disciplina da comunidade, descobrimos um lugar para Deus na nossa vida coletiva, e isto é possível somente pelo governo do Espírito Santo. Amém. Vocês concordam com isso? Colossenses 1,18 diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. O Pai designou o Filho para realizar a sua vontade, e o Espírito para aplicar essa vontade. Agora entenda uma coisa, para a gente finalizar a última citação. Eu quero reforçar isso daqui, para ficar bem claro, que o Senhor, o nosso Cristo Jesus, o nosso Pai e o Espírito Santo estão fazendo tudo novo de novo. Assim como era no Éden, Ele está fazendo tudo novamente, a partir de uma comunidade chamada família, chamada igreja. Quando o Pai, preste atenção, por isso a nossa disciplina em se haver comunidade, em se haver comunhão. Quando o Pai olha para nós, vê a sua própria imagem. Qual é a imagem de Deus em nós? Amor, perdão, verdade, paciência, fidelidade, humildade. E na sua semelhança, como que nós somos semelhantes ao Pai? Na unidade, porque Ele é único com o Filho. Em relação de família, porque há uma família divina. Em continuidade da criação e acessível a todos pela comunidade. Isto só pode ser visto na sua plenitude em um ser coletivo chamado igreja. Quando o Pai olha para nós, Ele vê o seu Filho, porque Cristo e a igreja são um. Feche os seus olhos, vamos orar um pouco.